Educação à distância, mudando realidades. E aí pessoal, estamos de volta para a nossa aula 3 hoje. Espero que vocês estejam animados como vocês estavam nas últimas aulas. Hoje nós vamos ver um negócio de cores, tá? Que ficou faltando na última aula. E aí professor Silmar, tudo bem? Tudo bom. Como é que você está, professor? Tudo bem. Hoje a gente está bem animado porque as últimas aulas os alunos detonaram, né? Isso. E eu acredito que hoje não vai ser diferente. Hoje eles vão... Então, aproveitar o espaço aí, convidar o pessoal, vamos participar do chat, responder as perguntas, qualquer questionamento, manda pra gente aqui, que a gente vai responder e tirar toda a sua dúvida, né, dentro do que for possível, né? E o que não for possível, a gente responde depois, a gente dá um jeito, a gente se vira aqui, tá? Mas a gente conta com a sua participação, ok? Isso aí. Pessoal, vamos prestar atenção, né? Hoje é a nossa praticamente última aula, penúltima aula. Na próxima aula vai ser só a revisão e já para vir de vocês. Então já se prepare essa semana, comece a estudar, baixe os slides, os exercícios que a gente já fez e estuda bastante para vocês tirar aquela boa nota na prova e não ficar de recuperação, ok? Então vamos para a aula de hoje, que hoje tem bastante coisa para ver. Então bora lá. Então nossa aula de hoje, né? O conteúdo de hoje, interfaces para sites web e portais e desenvolvimento de interfaces web. Nossos objetivos, conhecer as interfaces para sistemas web e portais, entender o desenvolvimento de interfaces web e utilizar as cores de forma correta nas interfaces web, ok? Então, na última aula, né, a gente, quando entrou nessa parte aqui dos conceitos e padrões, na última aula, então eu falei, né, da importância de manter os textos e as cores e desenhos, e eu falei para vocês, né, que a gente ia tratar das cores na nossa próxima aula. Então, hoje nós vamos trabalhar inicialmente agora com as cores, depois a gente vai da sequência do nosso conteúdo. Então aqui, ó, a tabela de cores padrões que a gente usa, né, nos códigos HTML, e já vem com esse códigozinho aqui, tá, pessoal? Isso aqui é um código hexadecimal, tá? Vocês já provavelmente já tiveram programação e vocês já sabem o que é hexadecimal, binário. Então esse códigozinho aqui das cores, ele é hexadecimal e cada cor vai ter o seu código, ok? O branco vai ser tudo F e o preto é o 0000, né? Então vocês essa tabelinha já ajuda bastante vocês a colocar uma cor, digitar a cor lá na hora do digitar o código de vocês, ok? Aqui nós temos as combinações de cores mais agradáveis, tá? Para vocês utilizarem. Então você tem aqui, ó, as cores complementares, são cores que se complementam e não vão dar não vão ficar feio, não vão dar aquele contraste horrível na hora de você trabalhar com elas, tá? Aqui tem as cores análogas, que são cores próximas uma das outras, que também vai ficar uma coisa mais harmônica. Cores complementares divididas. Aqui são as tríades, são cores que você pode utilizar elas, são 3 cores que você utiliza e vai dar um círculo cromático mais, um triângulo, um círculo cromático aí mais agradável para você utilizar. Cores primárias, que a gente aprendeu lendo na escola, as cores secundárias e as cores terciárias. As terciárias já são formadas pelas secundárias junto com as primárias, então você vai ter já uma gama de cores muito maiores, ok? Então, cores do site, o que a gente precisa saber? Primeiro, a psicologia das cores. Então, de acordo com pesquisas científicas, tá? Mais recente, todos nós julgamos de forma inconsciente, tá? Isso aqui é de forma inconsciente. Um produto nos primeiros 2 minutos após o primeiro contato. Então, sempre que você olhar um produto, você já julga ele, é que nem falar um negócio, você julga já ele pela capa. Tá? Então, inconscientemente você já disse se você quer ou não aquele produto ali nos primeiros 2 minutos. E mais importante que isso, de 60% a 90% dos casos, esse julgamento é feito apenas com base na cor do objeto. Tá? Então vai depender muito aí, ó, da cor do objeto. A cor que é colocada nesse objeto vai depender se a pessoa vai ou não se agradar com ele. Continuando aí, então com base nisso, fica fácil você imaginar que cor você vai escolher, né, para colocar no seu site. Então é um fator importantíssimo para o design pensar principalmente em um site de e-commerce. Na hora de um site de comércio eletrônico, você tem que pensar que cor que você vai usar para não fazer a escolha errada e o pessoal não querer mais acessar esse site depois. Então vamos lá, alguns exemplos de cores para vocês, tá? O vermelho, por exemplo, então ele lembra as emoções mais profundas e primitivas de uma pessoa. Então é uma cor
geralmente associada ao amor, à vida e à confiança. Então pode converter as potenciais compradores em clientes fiéis, né, se você usar isso de forma correta. Então tem que ter cuidado, tá? Você usar muito vermelho em uma página web, ele pode ser visualmente pesado. Aqui está um exemplo do uso da cor vermelha. Então o site de e-commerce que usa a cor vermelha seria o site da Americanas. Então eles usam essa cor vermelha para fazer os clientes serem mais fiéis a ele, trazer essa harmonia para o site. O laranja. Então o laranja, olha, ele irradia calor, né, ambição e energia. Ele também representa a originalidade de um novo começo. E quando combinado com algumas cores, especialmente com o azul, né, ele pode dar um belo resultado. Aqui está um exemplo de um site, né, utilizando as cores. No caso que ele usou o laranja e o preto, para dar um contraste, um pouco de cinza também. Então vê que não fica uma coisa agressiva aos olhos, tá? O amarelo. Então o amarelo é uma cor alegre e divertida, muito boa para atrair a atenção de visitante, ó, atrair a atenção. A gente sempre precisa disso aqui, atrair a atenção do nosso usuário. E, no entanto, ele deve ser utilizado com moderação, porque o uso excessivo do amarelo pode incomodar algumas pessoas. Tem que usar assim, partes, né, amarela com contraste com outra cor. Um exemplo de site que usa isso aqui é o site do Mercado Livre. Então ele usa esse amarelo para atrair, deixar as pessoas mais próximas ali do site. O verde, então ele vai emanar um instinto de algo natural e orgânico, tá? O que faz com que seja uma cor agradável aos olhos. Então ele não vai incomodar muito. E costuma ser relacionado a uma sensação de relaxamento, harmonia e segurança. Ó, tá? Harmonia e segurança. Por isso que muitos sites de educação eles usam o verde. Tá? Então aqui você tem um exemplo utilizando a cor verde. Então ele traz uma segurança, uma harmonia, uma tranquilidade. Não incomoda muito os olhos. Exemplo de site com verde seria o site do próprio Wifro. Tá? Ele é um site utilizando a cor verde para trazer essa segurança e essa calma. O azul, ele transmite sentimentos, ó, de paz e confiança. Embora o azul seja uma das cores mais comuns na web, ele deve ser evitado, tá? Se for uma indústria alimentícia, pois ele diminui o apetite. Eu estava falando lá em casa, vou pintar minha casa todinha de azul, ver se eu como pouco agora. É uma boa ideia, viu, boa professor? Ideia, né? Tô pensando nisso também, viu? Se você for modelar um site para uma coisa de comida, não use a cor azul, porque ele vai diminuir o apetite, tá? É uma boa ideia, pinta a casa todinha de azul, que aí você vai comer pouco a partir de agora. Vai começar a pintar comida de azul, né, professor? Para ver se come pouco. Para ver se come menos, né? Isso aí. Então aqui um exemplo de site, ó, com a cor azul e tal. Traz tranquilidade, não é agressivo aos olhos, né? No caso que ele usou para fazer um site infantil. Um site que usa a cor azul seria o site do Submarino. Tá? Ele traz utilizando essa cor azul também. O roxo, tá? É uma cor associada ao poder e à riqueza. Tá? Então isso faz com que ele seja uma boa opção para ser usado em lojas online ou sites de comércio eletrônico. Como também está ligado a uma noção de nobreza e realeza. Por que essa nobreza e realeza? Aqui vem um pouquinho de como é produzido as cores, tá? Para você obter a cor roxa, a cor vermelha, elas são muito difíceis. Então, na antiguidade, o pessoal, para conseguir essas cores, tinha que pagar muito, tinha que gastar muito dinheiro para conseguir essas cores. Então, elas ficaram associadas à riqueza por conta disso. Que elas são difíceis de você obtê-la da natureza. E por isso o roxo e o vermelho são cores mais caras, de você dizer assim. Então, o roxo ele é mais caro ainda e traz essa sensação de nobreza e realeza. Aí você usar isso no site... Eu acho que é por isso que quando a gente vê tem uns filmes, né, antigos... A gente vê muito roxo e vermelho, assim, isso. Nos palácios reais e tal. Principalmente a realeza gosta muito de vermelho e roxo, que são cores caras. E eles usam isso para mostrar, eu sou rico e eu posso ter essa cor. Então, é verdade, né? É verdade. Ainda mais naquela época, né? Naquela época. Hoje em dia está mais fácil você produzir, mas antigamente produzir essas cores era muito difícil mesmo. Então tá aqui um exemplo de site, ó. Um site que você tem esse aqui é o do Zoom, que é aquele onde você pesquisa para saber se tem promoções, coisas baratas, né? Se você pode usar isso aqui no site de e-commerce, com certeza também você vai deixar o seu cliente se sentindo mais poderoso por conta do uso. E use de forma moderada também, não exagerar. O rosa, geralmente associado à feminilidade, né, por exalar romance, delicadeza. O rosa tem efeito calmante e pode ser usado para compensar cores mais agressivas, né, como o preto, laranja e o vermelho. Você pode usar ele associado a essas cores para dar uma amenizada nessas cores. Tá? Tá aqui um exemplo. Hoje em dia o pessoal associa muito rosa à mulher. Sabe que hoje em dia não é bem assim, né? A gente pode usar rosa em qualquer
situação. Mas ele traz mais essa parte feminina. Por exemplo, o site da Marisa, ele é um site produzido em versão rosa, né, exatamente para trazer essa parte mais voltada para a mulher. O branco, né, ele simboliza pureza, integridade e clareza, e por isso mesmo é uma cor muito usada para sites de e-commerce. E um bom uso dele inclui o espaço em branco, espaço vazio em torno do conteúdo, de modo que os clientes eles não se sintam encaixotados. É importante você não deixar o seu cliente achar que ele está dentro de uma caixa fechada. Quem usa muito o padrão de branco ficou o Google, né? Porque ele, tipo, o Google você pode pesquisar qualquer coisa, ele dá a sensação de que não há limites para você. Você está ali no mundo ilimitado de possibilidades. Você pode fazer o que você bem entender. E quando foi lançada a interface do Google, né, era uma coisa assim que era diferente de todos os outros sites. Todos os outros sites eram mais exagerados e tal. E quando você se deparava com o Google, estava só escrito Google ali e um campo para você fazer a busca. Você fala, poxa, mas esse site tão simples assim. Depois a gente foi conhecendo o poder que tinha por trás daquilo ali, né? Isso mesmo, o Google ele chegou exatamente para poder evolucionar a parte de pesquisa. A gente tinha só o Yahoo. E o Yahoo foi perdendo usuários porque ele exagerava na quantidade de anúncios em volta, né? ficava aquela página poluída. Aí o usuário olhava aquilo, não, troço poluído, é quando vê o Google, aquela coisa simples, branca, sem nada em volta. A pessoa, opa, olha, será que isso realmente é quando ele colocava a pesquisa e via aquele monte de possibilidades? Ele fala, nossa, isso aqui realmente é bem melhor do que o Yahoo, tanto que ele foi perdendo espaço. Tínhamos também o KD, não sei se você lembra, professor. Não me lembro desse. Tinha o KD, que era brasileiro, só que para anunciar lá você tinha que postar o seu site, você tinha que direcionar, não tinha uma máquina de busca. Que associava, né? Exatamente. Aí quando surgiu o Google, ele é tipo, o Google ele traz o sistema de, por exemplo, quanto mais acessos tem o seu site, ele vai ranqueando e colocando o teu site para cima na visualização. Exatamente. Ou se você pagar, ele joga você lá para cima também. Exatamente. Né? Tá aqui, ó, um exemplo de branco, né? Você não fica encaixotado, você tem aquela sensação de limpeza, de coisa mais simples e deixa bem mais confortável, né, para o usuário, que como o exemplo do site da Google. O cinza, ele é geralmente associado à seriedade e uma mentalidade conservadora. Há várias tonalidades de cinza que podem servir como um grande pano de fundo e outras cores mais vibrantes, como laranja, vermelho ou azul, tá? Então, novamente aqui, igual o rosa, ele vai dar uma quebrada naquelas cores para você poder usar elas juntas. Tá aí o exemplo de cinza. E sempre tomando muito cuidado com o contraste, não é, professor? Isso. Porque às vezes você coloca um cinza e sobre o cinza você coloca outro cinza. Aí não vai enxergar a letra, aí ninguém né? enxerga direito, Tipo, fica aqui, ó, complicado, né? Ele colocou um cinza escuro nessa parte e aqui ele colocou um cinza claro. Aí colocou as letras em preto para poder dar aquela sempre visibilidade. buscando O contraste. o contraste. Aqui ele usou um cinza mais escuro e as letras, ó, já está em branco para trazer aquela visibilidade. Exatamente. Né? Então sempre você tem que pensar nisso, não vai jogar cor de qualquer jeito. Tem que, né, todo o caminho que a gente fez até agora é exatamente para você já dominar essa parte de modelar o teu site de forma clara, usável, leiturabilidade e tudo mais. E o preto agora? Mas um site todo preto depende de como você vai usar. Então ele é associado à força, poder e dominação. Quando usado no comércio eletrônico, ele envia uma mensagem de confiança aos seus potenciais clientes. O preto, pessoal, eu aconselho você a usar ele de forma cautelosa. Não vá exagerando na cor preta, tá? Mas o seu uso excessivo pode trazer uma mensagem sombria, então tem que tomar cuidado com isso daí. Então procure usar com cores tranquilas. Não vai fazer um site com roxo e preto achando que você vai, tipo, poder e riqueza e nobreza. Não, você vai deixar ele mais sombrio, vai achar que é um site de Halloween. Sites de rock, heavy metal, geralmente eles usam, são bem associados à cor preta. Aí traz um preto, um roxo ali, mais combina com o estilo deles, com né? Estilo, né? Aqui ele trouxe, tipo, eu acho que é um site de arquitetura, então ele trouxe degradê de preto, né? De preto para o cinza, então ele usou de forma coerente o preto aqui no site, deixando uma forma mais visualmente mais agradável. Ficou bonito, ficou uma coisa metalizada, né? Isso, ele trouxe uma textura com preto e um cinza ali, e não ficou aquela coisa agressiva e nem sombria. Ficou uma coisa bem... Tipo, ele destaca o produto dele.
em volta preta e o produto fica destacado. Então, sabendo usar, você consegue deixar atrativo o teu site, a tua página, ok? Beleza, pessoal? Então, isso foi a parte de cores que a gente fiquei devendo para vocês da última aula. E agora a gente vai entrar na parte de... Vamos conhecer alguns termos, né, do design, parte de interface, interação, affordance e a parte de códigos agora também vai entrar um pouquinho, ok? Então, bora lá. Iniciando aqui, ó, o que é interface. Então, a interface de um sistema interativo compreende toda a porção do sistema, tá, com o qual o usuário mantém contato físico, tá, motor ou perceptível, ou conceitual durante a interação. Gente, interface, presta atenção aqui, ó, tá? Interface, ela vai ser o contato do usuário com o seu sistema, tá? Às vezes você pode confundir a interface com o sistema, não. A interface é só aquela tela bonitinha que o usuário vai entrar, navegar e utilizar ela. Mas tudo que vai acontecer por trás dela é o teu sistema, é a tua página que você programou e vai acontecer por detrás. Aquela parte bonitinha chama-se interface. Às vezes o usuário ele confunde, né? Ah, esse sistema é bom, é bonitinho. Não, ali é somente a interface de uso, tá? Que o cara vai entrar e vai usar ela, ok? Então bora lá. Eles tiveram uma aula já de interface humano-computador e essa disciplina era muito interessante porque ela mostrava para eles como que funciona para você se comunicar, né, com a máquina, como que é a relação do homem com a máquina. E essa parte de interface, ela é muito importante porque ela faz com que você consiga se comunicar com a máquina. O computador só entende zeros e uns. Nós falamos uma linguagem de alto nível. E como que faz o meio de campo disso? Quem é responsável por fazer isso acaba sendo a interface do computador, essa tela que está chegando para a gente, né? Isso. Então, o contato do usuário com o computador vai ser exatamente essa interface. Tipo, o computador funciona... tem um monte de programas aqui. O que faz a gente acessar ele, tipo, mostrar esses slides para o pessoal? O sistema operacional. Né, o Windows, ele mostra essa tela bonitinha pra gente, e aí com ela que a gente comunica com o computador e dá os comandos para ele, de forma simples. Faz com que seja simples, seja né? simples. Imagine se a gente tivesse que programar ainda lá, como era lá atrás, escovando o bit, né? Nossa senhora. Fazendo o cartão furado lá. Cartão perfurado, trabalhando com um assembly puro, nossa. Ou com o MS-DOS antigão da tela preta que o pessoal usava. Exatamente. Então, antigamente, pessoal, para você usar o site, era bem tipo Matrix. Não sei se você já assistiu o filme do Matrix. Era só aquela tela preta, as letras tudo verde. E tipo, eu quero acessar uma página tal. Aí o cara tinha que digitar o código, abrir, tocar todos os comandos para abrir aquela página. Então você tinha que digitar tudo. Não era só você pegar o mouse bonitinho lá e clicar e o negócio abria ali. Não, você tinha que digitar um monte de código para abrir aquela pasta. Agora eu quero inserir alguma coisa no documento. Vai mais uma linha de código para você conseguir acessar e entrar e colocar o que você quer inserir naquele documento. Então era uma coisa horrorosa para você navegar. Tipo, não tinha internet também, então não tinha por que ter tanta imagem. E aí para você ter acesso àquele MS-DOS, cara, era a coisa mais horrível do mundo. Tudo só aquela coisa preta e verde, tá? Hoje em dia não, coisa bonitinha. Você tem essa interface de fácil uso, onde você vai lá com o mouse, você clica, você vê imagem, você vê vídeos. Naquela época eu não via isso nada não. Tá? Então não tinha essa interface com o usuário. Tá? Você tinha somente já direto no programa. Então hoje tudo mais fácil. Numa gíria atual, né? A gente pode colocar que nós somos os usuários Nutella, né, professor? Isso, usuários Nutella. Os usuários os raiz, né? Nem tinha mão no código mesmo. Nem tinha mouse naquela época, né? Era não no tinha teclado nem mouse, mesmo. era tudo no mouse, no tecladão mesmo. Não tinha jeito. Não tinha pra onde fugir, não. Vamos lá. Então aqui, ó, a interface então, é o único meio de contato entre o usuário e o sistema. Então por isso a grande maioria dos usuários acredita que o sistema é a interface, né, com o qual ele entra em contato. Foi o que eu estava falando para vocês. Então às vezes a gente acha que, tipo, vou mostrar esses slides aqui para os meus alunos, então para mim isso aqui já é o sistema funcionando. Não, isso aqui é só uma interface bonitinha. Por trás disso aqui, galera, tem uma porrada de programação, programas funcionando, rodando para fazer tudo isso aqui funcionar. Não sei se vocês lembram daquela imagem
da pirâmidezinha que eu coloquei para vocês, que é igual o iceberg, né? A ponta do iceberg seria a interface, que é só o que o cara vê. Dali para baixo, onde está a maior parte do iceberg, é onde vai estar toda a preparação do sistema, toda a programação que você vai colocar dentro do seu sistema, ok? Aqui, ó, o que é interação? A princípio, trata-se essencialmente de uma sequência de estímulos e respostas, como na interação de corpos físicos. Em geral, a interação usuário-sistema pode ser considerada como tudo o que acontece quando uma pessoa e um sistema computacional unem-se para realizar tarefas visando um objetivo. Então, ó, eles vão se unir para realizar uma tarefa visando um objetivo. Eu acabei de fazer para vocês, ó, uma interação com o computador. Eu preciso riscar uma parte do conteúdo, então eu estou interagindo com a máquina. Isso aqui seria a interação. Então eu estou realizando uma tarefa para qual objetivo? Destacar um texto. Então isso aqui, ó, presta atenção. Então isso aqui é a interação com vocês, não é interação com vocês, não, perdão, interação com a máquina. Eu vou digitar um texto, eu preciso escrever um texto, eu vou lá e aperto o teclado, né, uma tecla no teclado. Aquilo ali é uma interação com a máquina. Eu fiz um movimento com a mão, teclei no botãozinho, aí o que o computador vai fazer? Então eu tive uma interação com ele, interação com a interface. Agora fica com o computador, ele vai ter que transformar essa tecla em binários, né, que foi como o professor falou, em binários, ou seja, só entende zeros e uns, vai mandar para o computador, aí o computador vai interpretar o comando, depois ele vai devolver isso na tela, de forma a mostrar a tecla que eu apertei lá no teclado. Então isso tudo é a interação que eu fiz com a máquina. Então eu apertei uma tecla, o computador traduziu para binário, mandou para o sistema dele, o sistema converteu isso em um texto visível para a tela. Então eu apertar o teclado é uma interação que eu fiz com a máquina mostrar para mim a tecla que eu apertei é a interação da máquina comigo agora. Então isso é a interação que você vai fazer com o seu sistema. A mesma coisa com o teu site. O cliente vai lá, né, o usuário vai lá no teu site, ele vai navegar. Então ele vai ter aquela interação. O site tem que responder à interação dele. Ele não pode ficar clicando e nada funcionar. Então, eu quero mandar um contato para você. Então ele vai lá, na hora apertou em contatos, ele abre a página de contatos, ele consegue escrever os dados dele e enviar para você tudo isso. Então isso é a interação que ele vai ter com o teu site. Óbvio, tudo que vai funcionar atrás vai ser o sistema. Aquela parte bonitinha vai ser somente a interface ali funcionando para o usuário, ok? E a parte de interação é muito importante, porque se existe uma boa interação com o site, com certeza o usuário volta e acaba indicando, né? Isso. Já tive problemas com inscrições em concurso, por exemplo. Você vai lá fazer, poxa, é terrível. Aí você fala para um amigo, ó, vai lá, faz a inscrição, mas a interação é horrível. Você vai ter problema, você tem que fazer isso, fazer aquilo para poder conseguir fazer a sua inscrição. Essa é uma experiência que eu tive, né? Isso. Então, você vai lá porque você tem que fazer aquela inscrição, porque se fosse outra situação, você nem voltaria no site. Se fosse uma opção, você não precisaria... Se fosse uma opção, você nem voltava lá. Tem muitos sites que são assim, tipo, alguns sites governamentais, um que eu não posso citar agora, você vai interagir com ele, cara, é uma luta para tu achar qualquer coisa lá perdida no caminho. Os links, você não consegue ter uma interação boa com a máquina, né, com o site dele. E outros não, tipo, aí vem um exemplo novamente do Facebook. Cara, interação com aquele site, eu quero postar uma foto, tá lá, o que você quer fazer? Ele já tá perguntando para ti, você clicou ali, aí ele disse, quer mandar vídeo? Quer mandar foto? Quer escrever alguma coisa? Então isso tudo já é a interação facilitada para o usuário, ele não precisa estar fazendo um curso para poder usar aquilo lá. Exatamente. Tem alguns sites do governo que eu acho que tem que fazer um curso para usar ele. Exato, e por conta dessa interação, dessa facilidade de uso, né, que o Facebook hoje quebrou os outros, né? Isso. O Orkut foi embora, outras tentativas não vingaram. E o Facebook está aí até hoje, né? Aí tipo o Facebook agora também tipo tem um site que é mais voltado para dispositivos móveis, que é o Instagram. Está começando a facilidade dele e a usabilidade está começando a tirar aí o Facebook também. Exatamente. Mas é mais por conta dos jovens. Como a gente tem muitos idosos ainda que gostam do Facebook, ele vai se manter. Mas os jovens estão migrando por conta de ser rápido e móvel. Exatamente. Né? Então tudo isso tem que ser pensado. A interação que você faz com o teu usuário tem que ser pensada. Porque se você perde aquela interação de fácil uso,
ele não vai mais querer usar, né? Para você mandar uma foto no Facebook tem todos os comandos. Acho que no Instagram eu não sei porque eu não uso ainda. Acho que eu estou na classe dos velhos, professor. Eu também. Eu não migrei ainda não para a situação aí do Instagram. Acho que ainda estou na classe dos velhos já. Pois é. Fica ali Mas, no Facebook. Mas, professor, nessa nossa vida aqui é fazendo aula, correria, eu mal consigo olhar o Facebook. Pior que é. Imagina aí, vão surgindo outras redes sociais. Tá difícil de acompanhar, A hein? interação pra gente no site tá Verdade. complicada aí. Beleza, pessoal? Então, os pais tem esse negócio da interação. Essa interação, gente, é de extrema importância. É como você interagir com outra pessoa. Você vai falar com alguém, essa pessoa não te responde, você não vai mais falar com ela. Pô, não me responde, dê bom dia, não me respondeu, então ela não quer falar comigo. É a mesma coisa do site. Você fez um comando, ele não te respondeu, você acha que ele não funciona e vai usar outra coisa, outro site que seja responsível, né, aos teus comandos, ok? Vamos seguindo. Aí agora a gente entra no que é affordance. Tá? Affordance é algo que você vê e já sabe como usar. Como assim? Presta atenção aqui. Como assim? Algo que eu vejo e já sei como usar. Quando você vai chegar numa porta, você vê a maçaneta. Então você já sabe que tem que fazer o que com aquela maçaneta? Usar ela. Ou você vai dar uma torção, ou você vai puxar, ou enfim, você vai fazer alguma coisa com aquela maçaneta. Então você sabe que aquilo lá é o que vai permitir que você abra a sua porta. Então, se você olhou, você já sabe como usar. Você não tem que chegar para alguém, ei, como é que eu vou usar isso aqui? Não, você olhou e você já sabe como fazer. Assim tem que ser o teu site. Ele chegar e já olhar e já saber como usar de forma interativa. Por exemplo, um vidro de shampoo. O shampoo, você vai usar ele e você já tem uma travinha ali, uma fendazinha que você sabe que ali é onde você vai abrir. E normalmente aquela tampinha ela vem de uma cor diferente para mostrar. Todo o vidro vem em branco e aquela tampa vem azul. Vai dizer para você, ô pessoa, é aqui que você vai abrir para usar o meu produto. Então ali é uma forma, utilizando o affordance naquele produto. Na maçaneta de um carro, quando você olha, normalmente o carro todo azul, a maçaneta vai ser preta ou prateada para identificar onde você vai puxar ou vai abrir para você conseguir entrar dentro do teu carro. Então quando você olha para alguma coisa e já consegue usar de forma fácil, sem perguntar para ninguém, então isso é affordance. Você olhou e já sabe como usar, ok? Então segue aqui no slide. Então o símbolo de telefone lá na interface do seu celular. Então hoje em dia os celulares são todos esses smartphones, cheio de coisinhas para vocês utilizarem, né? Então aqui você vai olhar e já está subentendido que serve para fazer uma ligação. Então isso é utilizando aí o affordance. Tem a affordance explícita. Então ela é sinalizada por algum tipo de linguagem verbal, tipo textos, clique aqui, ou navegue aqui para onde você vai utilizar, né, de forma explícita. Está falando para o cara, ó, aqui, faça isso. Tá? A convencional, que é o tipo mais comum que a gente utiliza. Então nós sabemos, por exemplo, que as palavras sublinhadas, lembra que eu falei para vocês? As palavras sublinhadas ou azuis dentro de um texto vai ser links clicáveis, onde você pode acessar. Então sabemos que ao longo do topo, o logo, né, do topo de um site, você clica nele, você consegue voltar para a página inicial daquele site. Então isso é a convencional. Então para usar essa affordance é necessário ter um público que já esteja acostumado com esses padrões. Hoje em dia todo mundo já navega na internet com facilidade. E se for projetar para idosos ou crianças, você deve fazer de um jeito diferente, usar aquela mais explícita, né, para ficar mais fácil para as pessoas utilizarem. A oculta, a affordance oculta, fica aparente apenas quando uma certa condição é completada, tipo palavras que viram links clicáveis somente quando o cursor do mouse passa sobre elas. Lembra daquele site que eu mostrei para vocês, do meu site que eu fiz? Quando você passa o link em cima de algum botão, ele muda de cor. Isso mostra para o usuário que ali é algo clicável, que você pode interagir com aquele botão. Então essa seria uma affordance oculta. A metafórica, né, que é um ícone de envelope. Esse aqui quando você quer mandar um e-mail, está lá um envelopinho lá, você quer mandar alguma coisa, ele vai te dizer, você clica ali, você é redirecionado para enviar um e-mail. Tá? Hoje são colocados muitos aquele Fzinho do Facebook, né? Isso. O símbolo do Instagram, o símbolo do WhatsApp também, quando você quer transmitir alguma coisa, né?
são bem utilizados também. Isso, que nessa você parte coloca... metafórica. E você pode colocar isso dentro do teu site e ele já te envia para a tua página, tipo, o modelo é um site. Aí ele clicou naquele Fzinho no Facebook, ele já é redirecionado para minha página no Facebook ou para o meu contato de WhatsApp. Utilizando essa afordência aqui na forma metafórica, né? Somente com imagens. Exato. E o público mais jovem, quando ele entra no site, ele já quer associar às suas redes sociais. Então ele já vai buscar alguma coisa ali que pertença mais ao mundo dele. Exatamente. Então esse é quando você quiser realmente trazer esse público para você tem que usar essas afordências metafóricas, utilizar essa rede social, aprender e usar essas redes sociais para poder atrair mais essas pessoas, né? Então assim, às vezes um jeito mais fácil de você se comunicar comunicar com a afordência é usar exatamente esses objetos do mundo real, que a gente já utiliza, tipo o envelope, os ícones, né, como o professor falou aí, das redes sociais. Ok? E agora a gente vai entrar aí na parte de códigos, tá? Do HTML, XHTML. Então tá aqui, ó, HTML. Então ele é o Hypertext Markup Language. Então é a linguagem para marcação de hipertextos. Olha, é marcação, tá, gente? Não é programação. E o XHTML seria a linguagem extensível, vai mudar isso aqui, ó, extensível para marcação de hipertextos. É algo mais moderno que surgiu aí. Então, ó, HTML, tá? Ele não é linguagem de programação, beleza? Não é linguagem de programação. Ele é uma linguagem de marcação. Então, você não programa em HTML, você faz marcação HTML, ok? E aí nós temos o CSS, que é as folhas de estilo em cascata, que você usa para deixar o teu site bonitinho. O HTML vai ficar aquela coisa simples, é bem simplão mesmo. O CSS ele vai deixar colorido, você vai fazer movimentos, então tudo isso você usa o CSS para fazer isso. Já enquadra, né? Coloca enquadrado bonitinho. Isso. Tudo no lugar que tem que ficar, né? Se quer colunas ou se você quer um quadro, o CSS já vai fazer esse trabalho para você. Exatamente. Então o CSS ele vem, você vai modelar várias páginas de um site. Então você programa, você faz a marcação somente de uma página de CSS e aplica ela a todas as outras páginas, facilitando o seu trabalho. Exato. E se você tivesse que colocar coluna em todas as páginas, olha o trabalhão que ia dar. Exato. E fica pesado o seu HTML. Isso, né? E você teria... E funciona também como padrão de um site, né, professor? Isso. Porque você tendo o CSS pronto para o site, você vai usar a folha de estilo em todas as páginas que você tiver. Porque às vezes você pode, na hora de aplicar uma cor em alguma página, você pode alterar alguma coloração ali, né, uma tonalidade, e vai acabar ficando diferente nas outras páginas. Com o CSS não, o CSS ele vai aplicar em todas de uma forma padrão, sem alteração nenhuma. O exemplo é o site do IFRO. Você navega no site do IFRO todo, ele tem lá um padrão de CSS, onde você for, é uma identidade visual, né? Identidade visual. Tipo, o topo, a cor utilizado, tudo isso fica já prontinho ali no CSS. Você também não tem aquele trabalho de fazer isso em todas as páginas. Exatamente. Quando eu fiz um curso de HTML, CSS, o professor fez a gente programar HTML, todas as páginas teve que fazer tudinho à mão. Cara, foram umas 5 horas fazendo isso. Aí no outro aula ele veio, agora vamos fazer o CSS. Aí fizemos CSS. Agora pega aquele site e aplica de uma vez. Falei, pô, professor, coisa que passou 5 horas fazendo, demorou meia hora agora. Pois é. Então isso já facilita a nossa vida também. Mas eu já fiz esse tipo de maldade também. É porque a gente precisa fazer que para o aluno aprender a parte raiz, né? E a parte Nutella. Depois a parte Nutella. Para o pessoal entender melhor como é que faz as marcações, no caso aqui, né? Então, vai lá. Então, em vez de você colocar a formatação dentro do documento do HTML, você somente usa o CSS e ele vai fazer isso tudo bonitinho para você, tá? Então, aqui, ó, a marcação HTML, né, ponto a ponto dela, ó. Doctype HTML, que é o topo, então a declaração do tipo de documento que você vai trabalhar, tá? O read, isso aqui vai designar-se a conter elementos de linguagem, informação e é o título do seu documento, tá? Por que você vai colocar ali no seu título? Aí você abre o seu documento, ó, abre ele em HTML. Como é que você abre um documento? Você abre com isso aqui, ó, tá? E para fechar, você tem que colocar essa barrinha entre o sinal de maior e menor aí, ok? Então aqui você abre e aqui você fecha o seu documento. Se você não fechar ele, você vai dar erro na sua página depois. É que nem você programaram lá em Python ou programaram em Java, você tem que abrir e fechar, né, o que você iniciou ali. E aqui você coloca o body, que vai ser o corpo do seu site.
Então ele vai conter os elementos designados de marcar o conteúdo, os textos, as imagens, tudo que você quiser colocar, você vai colocar dentro do body. E aí você fecha, ó, o HTML. Terminou tudo, você fecha o seu HTML, ok? E aqui está um código, né, todo prontinho para vocês, do famoso Hello World, né, professor? Tudo que a gente faz na programação, a gente começa com Hello World, né? É incrível. O professor Gustavo Guanabara fala que existe uma maldição, que se você não fizer o Hello World na primeira vez que você for trabalhar com aquela linguagem, muito provavelmente você não vai conseguir mais trabalhar com ela. Vai estar tudo errado ali pra frente. Faça o Hello World na primeira vez, senão você pode ser atacado por essa maldição, né? do Hello World. Todas as linguagens que eu aprendi, tipo Portugal, Hello World, depois C, Hello World, aí C++, Hello World, Java, Hello World, HTML, tudo, falei, deve ser essa maldição mesmo, tem que usar. Eu acho que foi isso, Java eu não fiz Hello World e eu tenho problemas com Java. Olha aí, tem que ter feito o Hello World. Deveria ter começado da forma correta. Então o que esse código vai fazer para vocês? Ele vai colocar, né, já identificar qual é o documento, ele tem o título da página aqui, você pode colocar o que você quiser, tá, no seu título. E aí vem o que vai, isso aqui, ó, o que vai aparecer na tua página, somente o que estiver dentro do corpo e nada mais, tá? Tudo que você colocar dentro do corpo é o que vai aparecer dentro do teu site. Todo o texto, todas as imagens que você quiser colocar, tem que ser dentro de body. Abriu, fechou o body com a barrinha, ó, tá? Tem que fechar. E aí aqui você vai colocar, esse H1 seria o título da página, onde você vai iniciar, ele vai aparecer um pouco maior, onde você coloca, depois você vai ter os textos, os parágrafos, você pode pôr tabelas. Lembrando que tabelas e colunas você pode tudo inserir utilizando o CSS, fica mais fácil e menos pesado para o teu site, tá? Qual a importância de você programar usando os dois, tá? Olha aqui para mim. Você tem que programar usando os dois, porque você tem que fazer o HTML separado do CSS. E o teu site, para poder ser realmente usável e ser validado pelo W3C, você vai submeter o teu site, você vai pegar o teu link do teu site que você fez, modelou e publicou e colocar lá no site do W3C. Ele vai verificar se você realmente utilizou todo esse conceito que a gente vem falando nessas 3 aulas. Se você não usou esses conceitos, ele vai negar. Aí se você realmente usou, ele vai te dar um selinho do W3C que vai ser colocar, aí você pode colocar lá no teu site para mostrar, ó, o meu site é todo feito de acordo com as regras, né, atuais de modelagem de site, tá? E o que vai acontecer? Você tem que fazer esse seu HTML separado do CSS, porque o CSS vai trazer toda a cor, o estilo de fonte, as colunas e tudo mais, e as imagens e até os vídeos que você quiser carregar. Aí se você fizer tudo junto, só no HTML, aí vem aquela problema das pessoas da acessibilidade. Aquelas pessoas que têm o site lento, que tem a internet lenta, ele não vai conseguir carregar o CSS. Aí às vezes vem uma frasezinha lá embaixo, não sei se vocês já viram, carregar somente o HTML. Quando você faz isso, ele tira o CSS e traz só o conteúdo em HTML para você. Aí você consegue visualizar, às vezes é uma coisa que você precisa ver rápido, você consegue visualizar o conteúdo sem precisar carregar o CSS. Então você precisa fazer essa separação, porque senão toda vez que o usuário for navegar, ele vai ter que carregar obrigatoriamente CSS, e isso é um prejuízo, né, para o teu site. E o W3C não vai te certificar, permitindo que você coloque o selozinho de padronização lá, que você realmente modelou o teu site de acordo com as regras do HTML5, utilizando CSS, tudo bonitinho e certinho. Ok? Então sempre que for modelar, pense nisso. Talvez tenha um usuário que tem internet lenta, ele não vai conseguir carregar esse HTML com o CSS todinho. Complementando, né, o HTML5 ele tem regras para acessibilidade mesmo. Isso. Você tem que colocar, por exemplo, você vai colocar uma figura, você tem que colocar uma referência naquela figura. Tem que descrever ela para que um deficiente visual, quando for acessar aquela página, ele vai ter a descrição daquela imagem para que ele possa ouvir o que é que está acontecendo ali. Você vai colocar, existe essa preocupação, né? Você colocou assim, a foto de uma árvore, então você vai escrever nessa imagem é apresentada uma árvore de cor tal, com copa assim, com folhas tal. Então tudo você tem que colocar na descrição, porque ele vai usar aquele leitor de tela, ele vai lá na descrição da imagem e lê isso para o usuário. Então por isso que tem que estar bem separadinho. O HTML5 trouxe um monte de
um monte de coisa que antes não tinha, né? Hoje você Isso. consegue fazer quase tudo com HTML5, Exatamente. mas trouxe também essa preocupação com a acessibilidade, com a inclusão social, né? Isso. Só o livro Inclusão digital. Só o livro do HTML5, cara, é uma porradinha. Eu coloquei nas referências dos alunos. Vamos ver se vocês vão ler esse livro aí. É, pessoal. Tá? Tem que ver esse livro, tá, pessoal? Vocês têm que ver o livro lá, porque tem várias regrinhas sobre essa nova, como o professor bem lembrado, né, da acessibilidade. Tudo que a gente veio falando até agora tá nesse livro de HTML5 para vocês poderem modelar o teu site de forma correta, para vocês não fugirem do padrão aí da modelagem de sites e o teu site ser realmente usável e acessível a todos, tá? Tudo que a gente vem falando, pessoal, é exatamente vocês aplicarem na modelagem do site de vocês e não fazerem nada muito ruim aí para perder cliente e perder dinheiro, ok? Então vamos lá? Aí tá aqui, ó, né, qual o programinha que a gente usa com maior facilidade para você programar? Então aí a marcação, né, no Sublime, então o resultado do navegador. Então aqui o Sublime, né, essa telinha preta aqui, ficou meio pequenininho, isso aqui foi eu mesmo que fiz, a gente tirou um printzinho da minha tela lá. Então você vai marcar o teu código, fica bem bacaninha porque ele dá as cores diferentes, né, do que é código e do que é texto dentro do teu site, tá? E como é que vai ficar no navegador? Aqui o Hello hoje, ele vai aparecer bonitinho aqui. Lembra do título da página que eu falei para vocês? Ele vai aparecer bem aqui, ó, naquela abazinha lá. Então aqui onde você vai colocar o nome do teu site, né? Tipo, quando você entra na Americanas, aqui vai aparecer Americanas ou Submarino, enfim. O que você colocar no seu título é o que vai aparecer nessa parte aqui que vai identificar o teu site. Porque as pessoas hoje em dia, elas não navegam somente em uma aba. Isso aqui vai estar cheio, né, de abas, isso aqui, umas 5, 6, às vezes 10, 20 abas aí abertas. Ele vai reconhecer qual site que ele estava usando tá? Essa abazinha aqui, esse nomezinho aqui do título. É onde ele vai conseguir voltar ao site que ele estava utilizando. Então você tem que sempre colocar um nome fácil e pequeno que ele consiga lembrar e voltar para esse site, para essa abazinha que ele estava ali anteriormente, ok? E para utilizar, para você fazer essas marcações, então a gente recomenda esse Sublime, ele é gratuito, tá? Você pode baixar ele de fácil acesso. Multiplataforma, né? Você multiplataforma. pode utilizar no Windows, no Linux. Isso, e você pode programar qualquer linguagem aí, né, professor? Qualquer linguagem. Tem algumas que ele pede um plugin, alguma coisa a mais que você tem que instalar, mas não é não é um bicho de sete cabeças. Existe uma comunidade do Sublime, se tiver qualquer dúvida, você entra, você vai procurar comunidade Sublime Brasil, você vai te trazer um monte de coisas. Se você tiver um pouco de manha de inglês aí, só coloca comunidade Sublime, vai trazer comunidade em inglês também, e você pode partir para cima aí, que vai ter muita coisa bacana da própria comunidade para você poder trabalhar. Um exemplo, tipo, quando começou a aula, né, a pessoa estava com dúvida aqui, que eu uso para marcação HTML e CSS, o senhor já usa para programação em Python. Sim. Então, tipo, duas linguagens bem diferentes, mas que a gente usa o mesmo programinha. Mesmo programinha. Programa. E se você consegue modelar qualquer coisa aí utilizando ele de uma forma muito mais fácil e leve. Ele é leve, você pode usar em qualquer computador e que não vai travar. Né? O importante é que é gratuito. Exatamente. A gente tem que dar preferência sempre às coisas grátis, né, gente? Porque ficar pagando programas caros aí hoje em dia você vai ficar pobrezinho rapidinho. Não adianta nem muito ganhar dinheiro se você vai perder tudo pagando os programas aí para conseguir fazer suas modelagens, ok? Então vamos lá? E aqui você tem o site que eu estava falando com o professor, que é o Adobe Color CC, né, que é o círculo de cores, onde você pode acessar e ter várias paletas de cores para você trabalhar. Quer ver? Trouxe ele aqui para vocês. Tá aqui, ó. Ok? Então aqui você tem, né, esse círculo de cores, onde você pode acessar. E aqui você tem várias, né, as tonalidades que você pode ver. Então cada perninha dessa daqui, ó, você mexe, tá? Uma coloração. Ó. Tipo aqui, é esse carinha aqui, que eu estou mexendo agora, essa perninha aqui. E você pode, né, usar a cor que você quiser e as outras vão alterando junto. Ah, eu quero mexer nessa daqui. Então, ó, essa daqui, essa primeira aqui. Depois você achou a cor que você quer, você pode vir aqui embaixo, você tem, ó, o código RGB, né, que é o vermelho, o verde e o azul, né, é isso mesmo? Isso. E você tem o hexadecimal, né, ele aparece mais esses principais que você usa. Então esse código hexadecimal é o que a gente usa lá na programação, na marcação do CSS HTML.
Aí você pode vir aqui, ó, copiar esse código e você vai ter exatamente essa cor aqui que você visualizou aí para você colocar lá no seu Aí, se seu for site. trabalhar com Windows, né, ou com os aplicativos do Windows, por exemplo, você quer mudar, você quer fazer um slide no PowerPoint, você Isso. pega ali a codificação RGB e você pode colocar essa cor em qualquer lugar que você vá trabalhar. Isso. Em algumas situações o código é o hexadecimal, né? Por exemplo, para codificação HTML, Isso. aí você pega e coloca, vai ser a cor idêntica que você identificou aí. Ele traz, né, esse aqui é o CMYK, eu não me lembro, mas tem alguma coisa a ver com magenta, uma cor mais próxima da impressão, no caso, quando você vai imprimir, você traz esses códigos aqui. Então você tem várias opções que você pode utilizar. Então você vai trazer esses códigos, é importante porque você, como você vai trazer a cor exata que você escolheu. Então você pode manipular pelo disco de cores, tá? E você pode manipular também aqui, ó, pela barrinha. Então você pode puxar, escurecer ou clarear conforme você bem entender, até você atingir o tom de cor que você realmente deseja. E sempre lembrando, né? Contraste, usabilidade e todos aqueles padrões que a gente vem falando já em todas as nossas aulas até o momento. Não vá fazer escolhas erradas e deixar o teu site todo estranho lá no final, ok? E aqui você pode usar também para fazer as combinações de cores, ver se ficam próximos, tipo azul com roxo. Ficou agradável? Ah, não ficou muito bom, então eu quero mudar. Aí eu vou, tipo o azul com... Ele mesmo já te deixa, não deixa você fazer uma escolha muito estranha, ó. Quando você muda, ele já muda os outros para você não fazer aquelas escolhas horrorosas. Ele já te traz as cores mais próximas, não permitindo que você use as cores erradas. Então esse site aqui, ele é como a gente dizia no quartel, isso aqui é anti-bizonho, professor. Anti-bizonho. É, ele não deixa você errar. E tem uma vantagem para quem usa os produtos da Adobe, você pode salvar isso com uma paleta de cores e levar já para aquilo que você está trabalhando na Adobe. Ah, você está trabalhando com Photoshop, você pode já pegar essa paleta e salvar para o seu Photoshop e já vai usar automaticamente. Para outros aplicativos que não são tão ligados à Adobe, né? Isso. Aí você vai ter que copiar o código Copia e o utilizar lá códigozinho. no seu aplicativo. Até porque a Adobe é um dos melhores, vamos combinar, é um dos Exatamente. melhores aplicativos que a gente tem, porém é um dos mais caros que a gente pode ter. Ele vale quanto se paga, né? Exatamente. Os profissionais não abrem mão de trabalhar com Photoshop, né? Os nossos colegas aqui do estúdio, né? Com certeza usam muita coisa aqui da Adobe, né? Exatamente, para editar vídeos, entre outras situações. Beleza, vamos lá, continuando nossa aula. E aí nós vamos entrar na atividade de sala, né, que vocês vão fazer já já. E lembrando, pessoal, semana que vem já é a provinha de vocês. Então peguem todos os exercícios, todos os slides que a gente já passou, revisem, estudem, para vocês não se embananarem na hora da prova, tá? Então a gente vai ter uma revisão bem rapidinha, né, professor? Mais ou menos como fazer uma funciona. revisão, né? Depois vocês já vão para a prova. Vocês estão acostumados já como é que funciona o sistema. Então não deixa a preguiça dominar vocês, tá, pessoal? Revisem, porque a prova tá fácil, né, professor? Para eles tão fácil porque eles são tão espertos que eu vi que essa prova vai ser mamão com açúcar para eles. Exatamente. Vai ser bem facinho, não vão ter nenhum trabalho para resolver essa prova, não. Tranquilo. De acordo com as questões, eles foram já bem eficientes aí no caso. Exatamente. Agora a gente entra nessa parte de resolução. Pessoal, respondam, manda pra gente aqui, pra gente comentar aqui as respostas de vocês, pra gente fazer uma correção bem bacana aqui, ok? E quando a gente voltar, eu vou trazer para vocês um código no Sublime, para a gente usar ele um pouquinho, para vocês verem como é que funciona, né? E levar esse site lá pro navegador e responda essas questões, ok? Então, até daqui a pouco, pessoal. Valeu! E aí, pessoal,
voltamos, né? Espero que vocês já tenham respondido. O professor já falou que muita gente já participou, vocês estão ativos aí, participando bem, tá? Agora que a gente vai voltar um pouquinho naquele site de cores, que o professor me lembrou uma coisa importante aqui, né, professor? Do uso dele aqui. Bora lá? Presta atenção aqui, pessoal. Então aqui aquelas cores que a gente estava usando são as cores, ó, análogas, né, nessa parte aqui do site, ok? E aí você tem outras opções, né, tipo o monocromático, onde você utiliza um tipo de cor e várias tonalidades da mesma. Aí você pode, né, fazer as mudanças, e você quer trabalhar um tom apenas no teu site, então você pode usar, ou seja, uma cor só no teu site, você vai ter vários tons dessa mesma cor. É o tom sobre tom, né, Tom sobre tom, para você causar aquele contraste sem prejudicar a visão, né, do usuário. É bem agradável isso aí. Fica mais agradável. Tipo, aqui é o verde que o pessoal usa no IFRO, né? A cor e as tonalidades diferenciadas que a gente tem lá no site do IFRO, do verde. Tem as tríades, que são uma combinação de 3 cores, onde você também vai ter aquele contraste e vai ser um pouquinho mais agressiva, para chamar mais a atenção aí do usuário do teu site, tá? Então isso aqui vai causar um pouquinho mais de agressão visual, então você tem que usar com cuidado, ok? E tem aqui, ó, as complementares, que são cores que vai causar um contraste sem agredir a visão do usuário, tá? Então são cores contrárias, né, no disco de cores, e que vão dar um contraste interessante e que vai deixar o teu site uma visão mais agradável e conciliada. E tem também as sombras, né, uma coisa interessante que o professor falou aqui, ó, as sombras. Você quer trabalhar tom sobre tom, com sombras e tal, você trazer uma cor diferenciada, ó, novamente aqui para o verde, você pode usar na escura e fazer sombras utilizando para modelagem do teu site, ou até mesmo para mudar um sistema, ou trabalhar com a paleta de cores para você fazer algum desenho, alguma coisa. Então esse site aqui realmente ele é perfeito para você usar, para você que quer trabalhar com cores, né, da modelagem de desenhos. Esse é excelente, beleza? Até para pintar uma casa, né, Pintar uma professor? casa, você estava pensando, estava olhando aqui, já vi, rapaz, vou já ver umas tons aqui para me colocar na minha casa já, ó. Você pode, né, tipo, já ver um tom para fora de casa, um tom para dentro. Exatamente. Para quem modela, quem faz modelagem no 3D Max ou no Blender, então essas cores aqui para mim vão ser excelentes, tá, pessoal? Então fica a dica aí do professor Silmar. Ó, e o Sublime, né, que a gente tinha visto lá. Então o pessoal pediu para a gente mudar aqui o fundo e aumentar a fonte, né? Espero que agora vocês estão conseguindo dar uma enxergada, ó. A gente mudou aqui, colocou um fundo branco e deu uma aumentada na fonte. Eu acho que tá mais visível, né? Ficou legal. Qualquer coisa vocês pode falar ali no chat, que a gente ficou bom, pessoal, manda aqui pra a gente gente. está escutando vocês, a gente está realmente prestando atenção no que vocês falam. Então esse aqui, pessoal, né, deixei já digitado esse daqui. Então já ó, com DocType, tá, ó, DocType, né, abri o HTML aqui, fechei ele aqui embaixo, tá? E por que ele é tão distante? Isso aqui chama, agora eu estava lembrando agora, professor, como é que é quando a gente... A indentação. Indentação, né, do código. Para quê? Para você não ficar com aquele código todo grudado, você não saber onde começa um e onde termina outro. Então todo mundo que já trabalhou com programação, né, vocês já tiveram Python já? Essa turma? Eu acredito que já. Já tiveram, o Python, né? Se você não indentar, você não programa. Exatamente. Então essa indentação de código, pessoal, você vai usar em todas as linguagens, tá? O que é indentação? É você colocar hierarquias, quem é, né, onde você começa. Tipo, comecei com o HTML, aí vem o read, então você vai fazendo essas distâncias aqui, ó, tá? Essas distâncias que você coloca, chama de indentação de código, para você ter uma diferenciação na hora de você olhar, porque quando isso aqui está pequenininho, você consegue enxergar bem, né? Agora, quando você fizer aí umas 300 linhas de código, e aí não vai enxergar, você não vai conseguir visualizar, vai olhar, meu Deus do céu, onde começa, onde termina esse negócio. É verdade. Para quem já programou e sabe como é que eu tenho um código com 500 linhas, meu Deus do céu, se não indentasse aquilo, podia esquecer. Então vamos lá, como é que você vai usar o Sublime, pessoal? Então tá aqui uma página em branco, aí você vai começar. Você vai usar o sinal de maior e menor, né, para abrir, ó, tá? E você começa com o HTML, ok? Depois, você vai ter que fechar esse HTML. Tá? Com a barrazinha HTML e você vai fechar o HTML, ok? Terminou, você vai abrir ele. Igual vocês já estão acostumados a programar. Ó. Indentei o código e vou abrir o read, tá? E vou embaixo, vou fechar ele. Tá? Read. Opa.
E aí eu fechei, ok? E assim você vai fazendo, né? Daí depois vem o body aqui dentro. Tá? Abri, coloquei o body. E tem que fechar. Tudo que você abrir, tem que fechar. Às vezes você faz quando a gente está falando, faz um código enorme, aí você vai rodar ele não funciona. Por quê? Esqueceu de fechar. Aqui a gente não tem um problema do ponto e vírgula, mas tem umas linguagens umas linguagens de programação que o ponto e vírgula ele deixa o programador louco. E esse tipo de erro, quando você vai executar, ele não te dá o erro na hora. Você só vai ver quando o site já apareceu e você vai ver, não está aparecendo tal coisa, porque ele não deixa de executar por causa desse tipo de erro. O HTML ele não trava igual muitas linguagens de programação aí. Ele vai colocar, só que ele não vai aparecer aquilo que você colocou se você não fechar. Exatamente. Aí você só vai ver, muitas vezes você está com pressa, você só vai ver depois do site publicado. Isso, aí o usuário vai começar, o que é isso aqui, meu querido? Exato. Né? Então é isso aqui, pessoal. Dentou, digitou os seus códigos, né? Você vai colocar o que você quiser. Quando você terminar de fazer isso daqui, aí você vai em salvar. Onde? File, save, né? Ou save as, aí você vai salvar o teu código. Ele vai te perguntar, vou colocar um save as para mostrar para vocês como é que faz, que é isso que eu já tinha salvo. Aí ele vai perguntar onde você quer salvar. Aí você vai escolher um lugar para onde você vai salvar. Vou colocar aqui web 01. E aí você salva. Ele já vai salvar para você já com a página do Chrome. Ou você vai escolher o navegador que você gosta de utilizar. Aí quando ele salvar, você vai só entrar aqui. E quando você pedir para abrir, ele já te abre lá no navegador. E mostra o nosso famoso Hello World. Tá, ó. Então já te traz aqui a tela em branco. O que eu coloquei lá? Somente o Hello World. E aqui, lembra que eu falei para vocês daquela abinha lá do título? Então ele vai aparecer aqui, aula 3. Tá, onde a gente colocou. Que foi isso aqui, Aqui, coloquei aqui, aula 3 no título. E onde vai aparecer na abazinha lá do navegador. E aqui vem o Hello World, ok? Então você tem que se atentar a essas condições para você não, né, tipo, o que é importante você colocar para o cara lembrar qual é o seu site que você está. E aqui você pode ir incrementando o seu código, né? Então usem esse código aqui, tá? Quando a gente dá esse código já pronto, essa parte, o corpo já está pronto, e vocês podem ir incrementando ele utilizando já isso daqui. Baixem o Sublime no computador de vocês e já vai incrementando e vai fazendo as modificações, e já vai aprendendo a utilizar de forma correta. E leiam aquele livro HTML5, que vai ajudar vocês também nessa parte de trabalhar com os códigos, ok? Eu sempre faço uma analogia com a parte que você tem que praticar, né? Porque a gente está passando uma parte mais básica aqui, mas a evolução vai depender do aluno, né, professor? Exatamente. Porque tudo aquilo que você pratica, que você se dedica, você vai ficar bom. Eu sempre faço uma analogia com um videogame, né? Acho que todo aluno que está aqui ouvindo a gente joga alguma coisa, ou no celular, ou no videogame e tal. E tem sempre aquele joguinho que você se dá melhor. Isso. Não é? Aí eu sempre pergunto, por que você se dá tão bem nesse jogo? Por que ele é tão bom para você? E a resposta sempre é a mesma. Porque eu jogo 2, 3 horas todo dia. E aí o cara vai ficando cada vez melhor. Se você fizer a mesma coisa com programação, com a linguagem HTML, dentro do seu curso, você vai ter um desempenho bem melhor. É muito semelhante à programação. Ou como tudo que você vai fazer na vida. Se você pratica, você vai conseguir dominar e vai ter um desempenho, né, cada vez melhor. Exatamente. Então, tipo, a gente passou a parte básica. Aí cabe a vocês praticar e melhorando cada vez mais. Igual o jogo que o professor falou. Exatamente. Você tem que buscar, né, esse aprendizado. Então, a gente dá aqui a parte básica. Se eu for colocar todos os códigos HTML aqui, pode fechar essas aulas até o final do ano aí, que a gente não termina, não. Não acaba, não. Tá? Só que assim, como no videogame, quando tem não estou conseguindo passar daquela fase, tá difícil, o que você faz? Vai no YouTube. Vai no YouTube, vai na internet, vai procurar como é que faz. Isso. Em programação, em desenvolvimento web, é a mesma coisa. Não está achando? Vai na comunidade
procura no Nos fóruns, no Google, lá sempre vai ter uma resposta para você. Isso, gente. O YouTube e os fóruns é a melhor coisa que vocês vão ter para poder ajudar vocês nessa área de programação aí, de utilizar o HTML ou Python, o que seja para vocês trabalharem, ok? Então vamos para a nossa atividade? Vamos lá. Vamos lá. Então aqui nós temos a primeira questão, vou dar uma lida nas questões e depois a gente vai responder. Então por que é importante dar a devida atenção à escolha das cores do site, ok? Questão 2. Qual a melhor definição de interface? 3. Qual a melhor definição para interação? Nossa questão 4. O que é affordance? E a 5. Escreva 3 tipos de affordance e suas respectivas definições. Ok? E aí, professor? O pessoal respondeu bem, hein? Professor, hoje teve uma avalanche de respostas aqui, viu? Opa. Eu acho que o pessoal se sentiu tocado pelo nosso pedido aqui. E hoje o eles... pessoal de Porto Velho, Cujubim, pessoal de São Miguel, São Francisco do Guaporé, Espigão do Oeste, Ouro Preto. Eita, pô, tá bom hoje, hein? O pessoal aqui do Zona Norte também dando uma força. Olha aí. Olha, o pessoal tá de parabéns. Tanto é que hoje não vai dar para ler todas não, professor. Vou ter que escolher, pincelar uma ou outra aqui. Aí pra gente poder... Pedir pro pessoal aí para não ficar chateado se a gente não responder a sua. É isso. Porque hoje tem muitas respostas aqui. Muito obrigado, a gente agradece aí pela Muito bom, pela pessoal. colaboração de vocês. Isso mesmo, vamos participar cada vez mais. Então vamos para a Bem, primeira questão? vamos lá. Primeira questão aqui. Então por que é importante dar a devida atenção à escolha da cor do site? Então os alunos Jefferson, Sheila, Daniel e Natália, do Polo de Cujubim, responderam. É importante para facilitar a usabilidade do cliente usuário e também dar uma melhor imagem ao site. Isso. Deixa eu pegar uma outra definição aqui. O pessoal aqui de Porto Velho, os alunos Marcos Vinícius, né, respondeu, bem, a escolha da cor do site é responsável pela aparência do site, ou seja, ela que vai definir o estilo e qual assunto será abordado, e também ela tem o papel de ressaltar o site, se for usado com as cores corretas. Exatamente também. Né? E a nossa resposta ao padrão, como é que ficou? Bom, padrão aqui, tipo, essa é uma questão aberta, né? Então, se você tem várias possibilidades de resposta, a mais correta é que a gente copia lá do slide. Porém, as que vocês colocaram não está errada, ok? Mas vamos ler o que eu coloquei aqui para vocês. Então, lá, porque de acordo com as pesquisas, né, todos nós julgamos já de forma inconsciente qualquer produto nos primeiros minutos ali, e 60% a 90% dos casos, esse julgamento é feito apenas pela cor do objeto. Então, se você usar a cor correta no seu site, que nesse colocaram aí, vai deixar atrativo, vai deixar usável, não vai irritar o olho do usuário. Todos esses pontos que a gente colocou sobre as cores, caberia dentro dessa primeira questão. Ou seja, se você for colocar todos os pontos importantes, você vai fazer uma redação aqui de 30 linhas. Exatamente. Tranquilamente. E o legal, professor, é que eles não se atentaram exatamente ao que estava no slide, eles fizeram com as próprias palavras. Exatamente, essa é a parte boa, eles fizeram com as próprias palavras, com o que eles entenderam, e não Exato. ficaram recorrendo ao texto pronto lá do site. Essa é a parte boa do gostei desse pessoal aí, hein? Maravilha, maravilha, perfeito. Vamos lá para a questão 2? Vamos lá. Qual a melhor definição de interface? Ok, o pessoal de Cujubim, Jefferson, Sheila, Daniel e Natália disseram que é a alternativa B. Deixa eu achar um outro aqui. O pessoal lá de São Miguel do Guaporé diz que a questão 2 é a letra E. Tá aí. Deixa eu achar mais um aqui. O pessoal de Ouro Preto diz que a questão 2 é a letra B. Então, professor, como é que é aí? A E, é a B? Bom, vamos lá. Então, a correta mesmo é a letra B. Letra B é: a interface é o nome dado para o modo como ocorre a comunicação entre duas partes distintas e que não pode conectar-se diretamente. Que é, por exemplo, eu não consigo
me conectar diretamente com o sistema do computador. Não consigo entrar lá na parte interna do Windows e fazer o que eu quiser. Só vai poder fazer isso os programadores do próprio programa. Então, essa interface que eles colocam para a gente serve para isso. É uma ponte entre eu, o usuário, e o sistema adentro lá do computador. Ok? Então, essa seria a resposta correta. Aí, na letra A, a gente colocou aqui um software ou hardware. Então, já está errado. Tá? A interação não é nem software e nem hardware. É Sim. só a parte em que você realmente se comunica com você vai se comunicar com o software e com o hardware, mas não é um e nem o outro aqui no caso. Só complementando, professor, só a interface, pessoal, vocês podem entender como como um tradutor. O computador fala uma língua, você fala outra. Então você precisa de um tradutor para que possa existir a comunicação. Por exemplo, você fala português e você quer falar com uma pessoa que fala em chinês. Você vai precisar de um tradutor, você não sabe chinês. Então você vai falar para esse tradutor e esse tradutor vai falar para o chinês vai falar para o tradutor que vai falar para a gente. Então, isso funciona como uma interface. É o que vai fazer o meio de campo para que os dois consigam se comunicar. Certo? Então, essa é uma analogia bem interessante de interface. Então, sempre que você pensar em interface, pense sim nesse tradutor, né? Exatamente, é exatamente isso que ela faz, né? Ela traduz o que a gente pede, o comando, para o computador resolver. Exato. Vamos ver a letra E que o pessoal tinha colocado, né? Isso. Por que ela está errada? Então, ela é responsável pela comunicação com os servidores. Então, ela é que processa os dados recebidos pelos servidores da internet e processa as respostas. Gente, a interface ela não processa nada. Ela só traduz e transmite a nossa resposta. Quem vai processar? Aquele que está lá por baixo, o próprio sistema do computador. Então, ela recebe o que a gente mandou, transfere para a linguagem do computador e o computador que faz todo o processo. Okay? Exato. Quem processa é o computador, o sistema e não a interface. Okay? Exatamente. Vamos para 3. Qual a melhor definição para interação? Muito bem, também tem um monte de respostas aqui. O pessoal de Porto Velho disse que é a letra C. Marcos Vinícius aqui de Porto Velho. A aluna Graciane Coutinho, lá de São Francisco do Aporé, disse que é a questão 3. Deixa eu ver aqui, o pessoal de Ouro Preto, questão 3, o pessoal de... Deixa eu ver... O pessoal de Ouro Preto, a aluna Ruth, respondeu que a questão 3 é a letra C. Então, professor, como é que estão aí o nosso gabarito padrão? Certinho, pessoal, aí. Então, interação é exatamente isso aí. Questão C, interação. Novamente, é como você vai entrar em contato com o computador. Vamos ler o que está escrito lá? Então, letra C. A interação usuário-sistema ela pode ser considerada como tudo o que acontece quando uma pessoa e um sistema computacional unem-se, né, para realizar uma tarefa e chegar a um objetivo final. Foi o exemplo que eu dei para vocês. Tipo, na hora que eu passo o dedo aqui na telinha para poder fazer esse risco, eu estou me unindo ao computador para realizar uma tarefa e chegar a um objetivo. Qual é o objetivo? Ressaltar, né, alguma parte do texto para vocês. Ou quando eu aperto para passar o slide, né? Aperto para passar o slide. Isso também é a hora que eu chego próximo, né, do computador, eu me uno a ele para executar uma tarefa. Então essa seria a interação. Foi quando a gente deu aquele exemplo. Se você chegar para uma pessoa e falar bom dia, e a pessoa não responder, ela não interagiu com você. Se ela responde, então ocorreu uma interação. Quando o famoso travamento do Windows acontece, né? Aquela telinha azul que você quer jogar o computador na parede. Então ele parou de interagir com você. Então não há mais aí uma interação homem-máquina. A máquina parou de te responder, fica só você ali querendo quebrar o computador. Exatamente. Né? E assim, a falta de interação geralmente gera um certo desconforto, porque você cumprimenta, a pessoa não respondeu, você já vai ficar chateado a próxima vez, talvez você não cumprimente. Da mesma forma acontece com a interface. Você chegou, tentou interagir com uma página, ela não funcionou, provavelmente você não volte lá. Né? Se ela não tem aquela interação, provavelmente você não volta lá. Né? Para que eu vou voltar, né? Fazendo sempre o exemplo do Windows. Por que o Windows a gente continua usando ele, professor?
porque é o único que a gente tem com facilidade de uso. Exatamente. Porque o Linux, ainda, às vezes ele traz aquela programaçãozinha antiga, você tem que estar colocando os códigos na tela. Tem umas interfaces bonitinhas, mas o povo tem aquela... como fala? Um certo preconceito ainda, Um né? receio, não quer aprender o novo. Exato. Aprende redes sociais, mas não quer aprender o sistema novo. E o Exatamente. iOS é aquele super caro que ninguém tem condições de estar comprando, toda a gente não paga às vezes nem o Windows direito, né? Pois é. E o Windows é aquele, ele é mais Muita fácil gente de usar. usando o Windows pirata piratão aí, né? aí, sim, que não deve, né, pessoal? Não deve, é errado, pessoal. Então a interação com o Windows, ela é fácil, só que às vezes ele para essa interação com o usuário. Isso causa muita raiva de muitas pessoas. Mas a gente não para de usar porque praticamente é o único que tem no mercado. Você precisa, né? Precisa dele. O teu site não. Se o teu site não responder, não tiver interação com o usuário, mano, Exato. tem milhões de outros sites para ele acessar. Exatamente. Ele não vai usar ele. Exatamente. Então você tem que pensar nesse ponto aí que eu sempre uso de exemplo pessoal. Ok? Beleza. Nenhuma outra questão diferente dessa, né? Acho que essa está Não. bem na Todas cara essas, mesmo. pelo que eu vi aqui, todo mundo respondeu correto. Aqui tá... Hoje teve uma enxurrada Tem muito, de né, respostas, professor? professor. Hoje tem O bastante negócio mesmo. tá bom aí, hein? Aham. Bora lá. 4. O que é affordense? Muito bem. O pessoal de São Miguel do Guaporé respondeu que a questão 4 é a letra B. B. Deixa eu ver aqui. O pessoal de Espigão do Oeste disse que a questão 4 é a letra D. Já temos aí uma... Aqui foi um, aqui foi outro. Deixa eu ver aqui. O pessoal de Ouro Preto disse que foi a letra D. Deixa eu ver. De Porto Velho, teve outro aluno que disse que foi a letra D também. Mas e aí, professor, qual que é o nosso gabarito padrão aí? Então temos aqui, letra D mesmo. Então é algo que você vê e já sabe como usar. Então o exemplo da maçaneta que eu dei. Você olhou para a maçaneta, você já sabe que tem que abrir, ou pegar ela e girar, fazer alguma coisa para você abrir aquela porta. Vamos ver o que tem de errado aqui nessa letra B que o pessoal colocou. Ó, é o elemento de maior importância em equipamentos eletrônicos. Eu acho que o cara só na hora de digitar, professor, ele errou a letra. Uhum. Eu acho que na hora de digitar ele deve ter errado a letra, confundiu o B pelo D. Pode ser. Porque essa B está muito fora de contexto que a gente tem. Tipo, primeiro não estamos falando de equipamentos eletrônicos, a gente está falando somente de sites. Então eu coloquei as questões bem fora, tipo, é um jogo que pode ser jogado online através do browser. Também não é. Então é uma área da ciência da computação, né, que significa aprendizado de máquina. Aqui poderia até a pessoa se confundir um pouquinho, só que isso aqui é inteligência artificial. Exato. Né? E é um dispositivo programável de entrada e saída de dados, também não tem nada a ver. Então ele é o quê? Algo que você vê e já sabe como usar. Então os sites, foi aquelas opções que a gente deu, né? Você colocar lá um envelopezinho quando a pessoa quer mandar um e-mail, quer entrar no Facebook daquela pessoa, já coloca aquele símbolozinho do F lá do Facebook. Exato, né? já sabe o que é. Você quer que a pessoa clique ali, você coloca já um texto, clique aqui. Quando você vai fazer uma interação com o usuário, você coloca lá para ele enviar, né, você escreve a mensagem, coloca o teu e-mail e teu nome, e já tem um botãozinho escrito enviar. Esse botãozinho enviar é o uso da affordança, tá? Que você já tá, ele é aquela affordança explícita, onde coloca o que você tem que fazer. Então você olhou, já sabe, opa, quando eu for enviar, é ali que eu tenho que enviar. Ah, não, eu errei, preciso apagar. Aí já tem outro botãozinho do lado escrito limpar. Você errou, precisa limpar, é ali que você vai clicar. Então isso já mostra para você, não precisa fazer um texto explicando, ó, caso você erre, você vai lá no botão 1 e tal, não. Você olhou, já sabe o que fazer. Então esse é o exemplo de affordança. E tudo isso traz para você todo aquele contexto que a gente já viu, né? Usabilidade, leiturabilidade, tudo isso já traduzindo aqui nesse affordança para você todo esse contexto que a gente está vendo nessas últimas aulas, né? Deixar o teu site de fácil acesso, com acessibilidade, com usabilidade, tudo isso traz aí na tradução de affordança, ok? Vamos para a nossa última questão. Essa é um pouquinho grande. Escreva 3 tipos de affordança e suas respectivas definições. Muito bem, o pessoal lá de Cujubim respondeu o seguinte:
Temos a convencional, que é o tipo mais comum de affordance das interfaces. Nós sabemos, por exemplo, que as palavras sublinhadas em azul num texto são links clicáveis. Sabemos que o logo do topo da página pode ser clicado e nos leva à página inicial do site. Oculta. Uma affordance oculta fica aparente só quando uma certa condição é completada. Por exemplo, palavras que viram links clicáveis só quando a pessoa passa o cursor sobre elas. Metafórica. O ícone de envelope convida o usuário a mandar um e-mail. O ícone de casa, para ir para uma página inicial. De uma corrente, convida a criação de links e por aí vai. Algumas vezes o jeito mais fácil de comunicar a affordance é usar um objeto do mundo real como metáfora. Exatamente isso aí, pessoal. Então ele deu o exemplo de 3 tipos, né, que a gente pediu, acho que lá tem mais de 3 tipos de affordance. Então a gente pediu só 3. Então exatamente isso aí, você ir lá no texto, né, e verificar o que tem. Mas o pensamento principal é, o que é affordance? É aquilo de fácil uso, que eu vou lá e já sei como utilizar. Aí você tem as explicações, né, de qual tipo que você vai colocar no teu site. Tem a explícita, que eu coloquei aqui para vocês, que ela é sinalizada por algum tipo de linguagem verbal, que eu falei, né? Escrevi lá a minha mensagem que eu vou mandar pro projetista do site. E na hora de eu enviar, eu vou lá e clico no botão enviar. E aí a mensagem vai. Eu preciso limpar ou cancelar. Tem o botão escrito lá, limpar, cancelar. Tá tudo já explícito para o usuário. Esse tipo de explícito a gente usa mais quando você vai fazer essa programação para idosos, crianças, para deixar o negócio mais simples. A metafórica, né, que é um ícone de envelope, convida o usuário a mandar um e-mail, ícone de casa, fazer voltar para o home e tudo mais, essas situações. E a convencional, que é um tipo mais comum, né, de affordance, onde, por exemplo, você usa palavras sublinhadas para indicar um link e os textos são links clicáveis, ok? E, pessoal, vocês participaram bem, né, pessoal? Uma boa participação do pessoal. Excelente, bem tranquilo. excelente. Estou despreocupado para a prova. Poxa, Estou tranquilo com a prova deles. Eu acho que só vai ter nota 10 aqui. Eu acho que eles vão ir muito bem aí. Então, pessoal, não se esqueça da atividade de percurso, tá? A atividade de percurso 2 ainda está aberta, né, para vocês fazerem o desenho do esboço do wireframe, né, do site de vocês e mandar lá pro professor tutor corrigir de vocês. E não se esqueçam, tá? Próxima aula, tá? Olha aqui para mim. Próxima aula, vocês vão fazer a provinha, a gente vai ter uma revisão, estudem para a prova, peguem os exercícios, revisem os exercícios com as respostas, revisem o conteúdo e venham preparados para a prova, ok? E aí, professor Silmar, vamos lá. Excelente. Pessoal, a gente vai ficando por aqui. Excelente a participação de vocês, continue assim. Se você mandou uma resposta e ela não estava correta, tranquilo, continue mandando, o negócio é participar. Pessoal, até a próxima aula, até mais. Educação à distância, mudando realidades.